Muito obrigado, Sr. Presidente do Instituto Rui Barbosa, Conselheiro Sebastião Helvécio Ramos de Castro, e vou dar a palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas de Portugal para nos falar precisamente sobre um tema que é o tema do nosso seminário. Sr. Presidente, Sr. Presidente do Instituto Rui Barbosa, o caro amigo Sebastião Helvécio, Sr. Presidente da Associação dos Tribunais de Contas, o caro amigo Valdecir Pascoal, Sr. Presidente do Tribunal de Contas do município de Rio de Janeiro, o caro amigo Tierce Montebello, Sr. Professor, Sra. Conselheira, penso que é a única, não sei se há aqui alguma mais. Sra. Conselheira, Srs. Conselheiros, todos os que se dignaram a comparecer aqui nesta sessão final de encerramento do Seminário Ibero-Americano de Direito e Controle, eu irei começar por fazer o que se chama uma confissão para todos. Depois do brilhantismo da exposição do nosso Presidente do Instituto Rui Barbosa, eu atrevi-me a dizer simplesmente o seguinte, que é o que se diz nos tribunais que não há nada para dizer: eu peço justiça, porque de facto o brilhantismo foi visível e realmente foi uma palestra notável. Eu iria fazer umas reflexões sobre a temática do Congresso: ética, justiça e prestação de contas. Bom, eu começaria por falar naquilo que todos nós, enfim, conhecemos, mas é necessário falar. Começamos pelo princípio sempre, que é o Estado de Direito. Felizmente nós vivemos em Estados de Direito. E este Estado de Direito tem vários pontos fundamentais que o distinguem designadamente das épocas monárquicas. O Estado de Direito é o governo das leis, é a respeito pela justiça, pela racionalidade, pela generalidade, pela universidade dos cidadãos. O Estado de Direito impõe também, como todos sabemos, o cumprimento e a observância dos direitos fundamentais, uma separação de poderes entre o legislativo, o executivo e o judicial, e um controle jurisdicional, como sabemos todos, da atuação do governo. Por isso, a ideia de um Estado de Direito não é compatível com a concentração de poderes, nem com a ausência de controle. Pelo contrário, o Estado de Direito impõe que haja uma separação efetiva de poderes, mas também uma coordenação entre eles, e impõe a existência permanente de controlos. É neste sentido que, enfim, se fala em língua inglesa dos checks and balances, para se fazer alusão realmente a estes pesos e contrapesos do Estado Constitucional. Muito bem. O controlo é muito importante, como eu aqui refiro, de tal forma que alguma doutrina autonomiza esta função como uma das funções essenciais do Estado. E a existência deste sistema de controlo é absolutamente imprescindível para assegurar um Estado limitado, um Estado racional, que preste contas pelas suas ações e omissões. Neste sistema de controlos interagem, enfim, não só o controle jurisdicional, como referi, o controle político, técnico, social e, evidentemente, como sabemos, o controle político é exercido pelos parlamentos e o controle técnico é exercido por entidades, por instituições que estão particularmente, ou devem estar particularmente capacitadas para realizar uma função tão importante como o que é feito dos dinheiros públicos. Como é que os dinheiros públicos estão a ser aplicados? Que princípios é que foram respeitados portanto, com a distribuição dos dinheiros públicos?
Embora se fale aqui do controle político, do controle técnico, que é aquilo que mais nos interessa neste momento, também não nos podemos esquecer que cada vez mais existe um controle que não deve ser menosprezado, que é o controle social. O controle social cada vez desaparece com mais evidência. Os cidadãos exigem cada vez mais que quem tem competência para analisar as contas públicas o faça de forma tempestiva, de forma tecnicamente competente, para que digamos, este sentimento geral de que os dinheiros públicos e os dinheiros em geral, mas falamos agora aqui dos dinheiros públicos, são cada vez mais escassos, tenham que ser efetivamente bem aplicados. E aqui entramos nós. Entramos nós, tribunais de contas, entramos nós, instituições superiores de controle, e de facto não nos podemos refugiar nas nossas instituições, nos nossos gabinetes, numa visão muito fechada. Temos de estar sempre atentos ao que se passa lá fora, aquilo que os cidadãos nos transmitem. A opinião pública e a opinião publicada fala sobre as nossas instituições. Uma opinião pública esclarecida é de inegável relevo para uma cidadania ativa. Por isso, eu refiro em traços gerais, não é? Estas ideias básicas, mas prévias. Estado de Direito. Porquê? Porque o Estado de Direito é o único onde, efetivamente, a prestação de contas lhe é connatural. Não há Estados de Direito se não houver prestação de contas. E segunda ideia, a prestação de contas é um elemento de grande responsabilidade e de grande importância, e nós vamos ter cada vez mais importância nestas temáticas. Infelizmente, como todos sabemos, não é? Outros tribunais têm outras funções, designadamente, falamos, por exemplo, de crime. Por muito que se faça, infelizmente, a situação é que a criminalidade vai se desenvolvendo, vai se sofisticando e vai sendo cada vez mais difícil de reprimir. Quanto aos tribunais de contas, digamos que os cidadãos estão muito atentos ao que se vai fazer. Nós aqui em Portugal temos isso de forma muito clara. É difícil não aparecer num dia qualquer referência a uma atuação do Tribunal de Contas. Evidentemente, todos sabemos que a prestação de contas é uma obrigação da informação de quem administra bens alheios, e esta finalidade é verificar o montante das receitas e, como disse muito bem, das despesas, mas as receitas aqui muitas vezes são subvalorizadas. Nós voltamos muito, e concordo realmente com o que o Sr. Presidente disse, que há uma ideia um pouco adquirida de que as despesas é o mais importante e as receitas vêm a seguir. Mas de facto não é assim, porque nós aqui já referimos todos, os dinheiros públicos são cada vez mais escassos. Muito bem. Agora, quais serão os princípios básicos para garantir uma adequada prestação de contas? São princípios como a transparência, a publicidade, a motivação, a divulgação das condutas dos gestores públicos. Temos um papel muito importante nesta matéria. Não é, digamos, apontar à sociedade os maus da fita, mas a sociedade tem que saber o que é que se passa com determinados dinheiros que, segundo as nossas instituições, foram mal geridos, foram desviados dos fins para que estavam previamente previstos serem gastos. E, portanto, nós, nesta matéria, começámos por ter, há muitos anos, uma visão muito mais contabilística quando se fazia o trabalho do Tribunal de Contas,
ver se as contas estavam certas, mas, como todos sabemos, cada vez mais os tribunais de contas estão a focar-se na eficiência, na eficácia, na economia, como é que efetivamente a gestão é feita, se é feita de forma racional, se é feita de forma legal e, portanto, demos já um passo importante para nos aproximarmos ainda mais dos interesses dos cidadãos. Porque os que eles querem saber não é só se as contas batem certas, as receitas e as despesas, querem saber cada vez mais como é que as receitas, como é que os dinheiros foram gastos. E são muito sensíveis. E bem, porque o dinheiro é deles. É que nós temos que ter sempre a ideia, não é? Nunca nos podemos esquecer que nós estamos a administrar dinheiros alheios. Administrar não é, estamos a controlar, estamos a analisar, estamos a verificar os dinheiros dos cidadãos. Daí que me parece muito importante fazer-se uma interação cada vez mais intensa entre o que nós fazemos nos gabinetes, nas nossas instituições, nos nossos locais de trabalho e quem está lá fora. Quanto mais perto estivermos da comunidade, melhor. E melhor informados ficamos. Porque aí nós sabemos que a interação com as pessoas, com as comunidades, é uma mais-valia fundamental na nossa atuação. Porque nós, de facto, não podemos estar lá escondidos, fechados, como se tivéssemos uma torre de marfim, não é? E que aparecemos uma vez ou duas por ano dizer que as contas do Estado batem certas, ou aqui, não é? Isso já não é relevante. O que é mais relevante é dizer que sim, mas o ano todo para dizer isto. Muito bem. Em relação a esta matéria, portanto, eu assinalava o seguinte: a prestação de contas é um elemento nuclear do Estado de Direito. E compete-nos a nós assegurá-la de forma competente, legal e publicitá-la. Eu penso que isto basta para ver a importância que nós temos das nossas instituições, que não são instituições, digamos, relativamente menores. Muitas vezes aqui em Portugal ainda se tem, mas cada vez se tem menos. A ideia de que o Tribunal de Contas está ali assim, mas neste momento o Tribunal de Contas está muito próximo da sociedade. Todos os dias somos questionados, são pedidas informações, as auditorias são publicitadas nos nossos sites e têm e há um interesse muito grande pelo número de pessoas que as consultam, que as analisam, são discutidas em diversos fóruns. Nessa medida, esta ideia básica, Estado de Direito, implica a prestação de contas. A prestação de contas tem que ser, de facto, é cada vez mais um elemento nuclear para o Estado de Direito. Acho que nos conforta, pelo menos a mim conforta. Conforta porque acho que estamos no núcleo do Estado de Direito. Sem dinheiro não se faz nada. E, portanto, nós estamos no núcleo do Estado de Direito. Diria ainda, tenho aqui algumas páginas, mas não vale a pena referenciar como é que o Tribunal de Contas de Portugal está organizado, quais são as diversas áreas de trabalho. Temos fiscalização prévia dos contratos superiores a 350 mil euros, que não podem ser executados sem visto prévio do Tribunal de Contas. Não andam sem o visto prévio do Tribunal de Contas, que é uma função muito importante, pelo menos aqui na nossa administração, porque anteriormente os contratos eram suscetíveis de ser executados. O que é que acontecia? Depois o visto prévio era recusado, mas as obras já estavam feitas e, como estavam feitas, tem que se pagar se não havia enriquecimento sem causa. E, portanto, agora os grandes contratos superiores a 350 mil, pura e simplesmente não são executados.
enquanto o visto prévio não for dado. E o prazo para o visto prévio é de 30 dias. O que acontece é que os 30 dias são suspensos sempre que o processo é devolvido à entidade para pedir esclarecimentos. Olha, explica-nos porque é que fizeram assim. Qual é que é o objeto, porque é que, o objeto da norma tal, do contrato. Quem são as pessoas que assinaram o contrato? Nós aqui não temos os elementos concretos. São os legítimos representantes da instituição pública. Quer dizer, tudo isto é depois remetido para as instituições e as instituições respondem. Durante o tempo em que o processo sai e reentra, o prazo não conta. Mas, de todo modo, é um prazo curto. 30 dias é um prazo curto. Temos evitado com isso muitos desperdícios de dinheiros públicos, muitos contratos ilegais. Muitos contratos ilegais, ou seja, muitas despesas ilegais. E que têm de ser, portanto, e que serão, depois, como uma recusa de visto, objeto necessário de reformulação contratual. Temos evitado também que alguns contratos sejam remetidos ao Tribunal e o financiamento desses contratos não está suficientemente esclarecido. De onde é que vêm os fundos? Quem paga? Porquê é que paga? Tem, portanto, autonomia financeira para efetuar estas responsabilidades que assumem. Tudo isto é previamente analisado. Portanto, a fiscalização prévia, nós estamos muito satisfeitos com ela. Somos dos poucos na Europa que temos fiscalização prévia. Penso que os belgas já acabaram com a fiscalização prévia. Mas nós continuamos e continuamos bem. Depois temos a fiscalização sucessiva, que é a auditoria, que é a segunda secção, a primeira secção composta por 4 juízes, a segunda secção composta por 9 juízes, na área jurídica, mas essencialmente na área de conformação, economia e finanças. Porquê? Porque vão fazer e presidir e realizar as auditorias. E depois temos uma outra secção, que é a terceira, que faz o julgamento das responsabilidades apuradas nas auditorias. Portanto, fazemos o julgamento que é consequência da atuação da primeira e da segunda secção. Portanto, se o processo de visto é recusado, se existem, portanto, enfim, imagine-se, o processo de visto vem-se a verificar que já está a ser executado. A partir daí, recusa-se de visto, mas há uma sanção a quem avançou o pagamento sem autorização do Tribunal. Onde é que é feito o julgamento? É feito na secção que é composta só por magistrados. Em audiência pública, com a presença obrigatória do advogado, dos responsáveis. Quando não têm possibilidades de ser nomeado um advogado pelo Tribunal, o que não é o caso. Por norma, porque nossos clientes são clientes com muito dinheiro. São os grandes senhores da administração pública, os grandes gestores e chamada, enfim, clientela notável, acompanhados por os grandes advogados da nossa praça, porque já agora, nos últimos anos, descobriram e verificaram que é o que se chama um contencioso muito apetecido, porque não há problemas de pagamento, eles têm. Segundo, um administrador que é julgado e condenado fica com a sua carreira em xeque. E o pior que pode acontecer a um gestor público é ficar com a carreira em xeque, não é? E portanto, estes julgamentos são suscetíveis sempre de recurso, só uma informação, não é? É sempre recorrido, é sempre suscetível de recurso. O julgamento é feito em singular, juiz singular, e os recursos são decididos por 3 outros juízes da área jurisdicional que, obviamente, não intervieram no processo. E daí há recurso para o Tribunal Constitucional. Caso existam questões de constitucionalidade suscitadas, cada vez mais frequentes, porque é, digamos, um atributo da advocacia mais preparada, suscitar frequentes questões de constitucionalidade. É sempre o obrigo final.
E tem todo o direito a isso, por isso é que nós temos uma Constituição. O que vos posso dizer é que, até ao momento, o Tribunal Constitucional não declarou inconstitucional nenhuma norma relativa ao processo de julgamento e às questões essenciais que se discutem nos processos judiciais. Até agora. Muito bem. Depois deste pequeno esclarecimento, eu fazia também uma referência. Eu sei que já estão cansados, mas é só para cumprir o plano de trabalhos em termos genéricos. É sobre auditoria e ética. Porque, de facto, a prestação de contas está ligada ao Estado de Direito, a auditoria e a ética também, cada vez mais, é um tema central. E, de facto, o Tribunal de Contas de Portugal tem tido nesta matéria um ponto, uma atuação relativamente relevante. Isto é, enfim, elogio em causa própria, mas como é um facto. Nós presidimos, no âmbito da Eurosai, os tribunais de contas, portanto, as instituições superiores de controle europeus, presidimos a uma task force da ética, sobre a ética. E temos, portanto, trabalhado muito e acentuado muito a importância de as nossas instituições darem um exemplo, desde logo, de integralidade, portanto, de respeito pelos valores que são próprios de instituições que têm que dar o exemplo. E, portanto, criamos e avançámos já bastante nesta matéria, designadamente a nível, por exemplo, do nosso tribunal, como consequência disso, e não só, porque também existem estas recomendações e normas internacionais sobre a matéria. Nós, por exemplo, temos no Tribunal de Contas a obrigatoriedade de se preencher uma declaração de conflitos de interesses de todos os auditores antes de começar a auditoria. E, portanto, para quê? Para que não haja dúvidas de que não há aqui qualquer conflito ético. E então essa declaração de interesses é uma declaração relativamente alargada. Portanto, tem que declarar sob compromisso de honra que, por exemplo, não tem ninguém a trabalhar naquela instituição. Tem que declarar sob compromisso de honra que não tem nenhum interesse material, designadamente, por exemplo, a nível do sistema financeiro, na instituição que está a ser ou irá ser objeto de controle. Tem sido muito importante porque as pessoas começam a pensar nestas matérias, começam a dizer, mas será que eu tenho, conheço ali aquele fulano, é meu amigo há não sei quantos anos, ainda por cima é lá agora o diretor financeiro. Não pode fazer, não deve fazer. Por muito que se diga, não, mas eu vou fazer aquilo que faço sempre. Não vai, não. Ninguém acredita nisso. Ninguém acredita nisso. Por isso é que, em processo jurisdicional, existe o chamado impedimento, ou escusa. Eu escuso-me porque, ainda ontem tive uma situação dessas. Um pedido de escusa de um juiz dizendo que recebeu um processo para julgamento e, neste processo, há um senhor que eu conheço desde pequenino, somos amigos e encontramos, somos amigos de sempre, e eu sinto-me incapaz de fazer justiça. E, portanto, peço escusa. E a escusa é, obviamente, aceita. Em relação aos auditores, a mesma coisa. Portanto, nós temos que permitir que todas as pessoas que auditamos, todas as instituições que auditamos, tenham a certeza, tenham confiança na integridade das nossas auditorias, tenham confiança que nós estamos lá para melhorar a própria instituição, em termos de controle. O nosso controle é para melhorar a instituição também, sempre, e que não nos movem outros fins que não, realmente, a defesa do interesse público, e neste caso do interesse público, dos dinheiros públicos, dos interesses financeiros do Estado. Para além disso, continuamos a ter reuniões periódicas ao nível da Eurosai sobre esta matéria da ética e com esta matéria, quer dizer, com este ponto que me parecia importante realçar, finalizo deixando, enfim, uma mensagem de esperança. Não é?
Era só o que faltava que nós não fôssemos otimistas, não é? Eu, nestas coisas, sou sempre otimista. O pior que pode acontecer é ter uma decepção, mas pronto, é a vida, não é? Agora, parto sempre de que somos capazes. Parto sempre que nós queremos fazer o melhor. E que há sempre aqueles que pisam o risco. E que não se portam bem. Mas, quer dizer, a instituição em si tem que, evidentemente, superar todas as dificuldades próprias de qualquer instituição, e nesta matéria nós temos que ser muito cuidadosos, e insisto nisto, nós temos que não suscitar qualquer dúvida quando auditamos sobre as nossas intenções, quando auditamos, quando fazemos as nossas auditorias. Somos do Tribunal de Contas, façam favor. Somos justos, vamos tentar sempre ser justos, objetivos. As nossas recomendações devem ser recomendações factíveis. Não vale a pena recomendar o céu e a terra, não é? Temos que recomendar melhorias, mas essas melhorias têm que ser factíveis, têm que ser possíveis de realizar. Porque se não for assim, eles dizem: está bem, isso é tudo muito bonito, mas nós não conseguimos. Em Portugal, na nossa lei, curiosamente não, ainda bem, e foi uma evolução muito recente, a formulação de recomendações é, como sabemos todos, um ponto fundamental das auditorias, como já referi. Mas o incumprimento de recomendações formuladas em anterior relatório é suscetível de responsabilidade financeira. O senhor foi objeto desta recomendação. Continua tudo na mesma. Portanto, nós vamos atuar. Porque esta coisa de fazer recomendações e depois quem não cumpre a recomendação fica exatamente na mesma daquele que cumpriu a recomendação, não pode ser. E nós próprios também nos sentimos um pouco ineficazes. Quer dizer, então não cumpriram a recomendação. Objetivamente, vamos lá, está tudo na mesma. Bom, não podemos fazer nada. Não, agora podemos. Podemos fazer. E fazemos. Porque, efetivamente, não precisamos também estar sempre com multas. As coisas podem se resolver com o cumprimento das recomendações. É o melhor, é cumprir as recomendações de forma voluntária, obviamente. Muito obrigado e desculpem o abuso. Queria convidar o conselheiro Otávio Lessa, presidente do Tribunal de Contas de Alagoas, para entregar ao presidente Carlos Antunes a sua comenda de conhecimento. Queria aproveitar também, convidar o conselheiro Rodrigo para entregar ao nosso querido presidente Edson Tibelo a sua medalha também pela sua contribuição na realização deste evento e ao próprio controle do Brasil. Rodrigo. Finalmente, queria convidar o conselheiro Washington para entregar ao nosso querido embaixador do Instituto de Direito Brasileiro, professor Raimundo Neto, a sua comenda de conhecimento.
Finalmente, como o Instituto Rui Barbosa é a casa de conhecimento dos Tribunais de Contas do Brasil, eu queria ter o prazer de, pela primeira vez, entregar o nosso estojo do conhecimento para o Tribunal de Contas de Portugal. Aqui estão gravadas todas as nossas videoaulas e dos nossos congressos que realizamos. Estamos também gravando hoje de Lisboa e esperamos aí na próxima oportunidade não apenas a gravação, mas também fazermos um livro, certo? Eu e o professor Raimundo estamos trabalhando, cada artigo que você escreveu vai se transformar num capítulo e lançaremos depois o livro. Ao professor Carlos Antunes, ao nosso querido Tavares, ao nosso querido professor Raimundo, e queria também chamar aqui o nosso Jorge Balsas, cadê o Jorge? Está aqui, Balsas. Trabalhou demais, viu, Jorge? No controle, né? No controle.